A graça e a paz, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura hoje no livro de Isaías capítulo 25, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse é um tempo, preparado para mim e para você, um tempo de louvor, de agradecimento, um tempo onde eu e você, nós temos o privilégio, de poder nos achegar até Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, abrir o nosso coração diante do nosso Senhor, agradecer a Deus por todos os feitos do nosso Senhor Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, Louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelas misericórdias do Senhor que tem se renovado a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, neste momento, nós vamos orar, tá? Agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Oremos. Senhor, graça te damos, ó Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, pelo teus cuidado, pela tua proteção, Senhor, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, porque as tuas promessas, ó Pai, elas se renovam, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continua, Pai, a cada dia, Pai, a falar conosco, a nos ensinar a como te servir, a como te louvar, a como te engrandecer. Nós somos falhos, nós somos pequenos, mas o Senhor é um Deus grande e maravilhoso sobre as nossas vidas. Por isso, Paizinho Santo, nada é mérito nosso. Muito obrigada, Jesus, porque tudo que temos, tudo que somos, é porque o Senhor tem nos abençoado. É porque o Senhor tem aberto as janelas dos céus e tem derramado sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Por isso, Pai, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo e poderoso nome, hoje e todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês em o nome de Jesus.
Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração. É tua minha vida. Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro os ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração. É tua minha vida. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração. É tua minha vida. Olá, meus irmãos e irmãs dinantes da nossa amada IPI. Obrigado, pastor Adriana, pela confiança, pelo carinho, por nos convidar a participar junto com os irmãos nesses dias de distanciamento, mas próximos da fé e do coração. Devolvendo aqui a calorosa presença da pastora, também com um vídeo aqui para Tupi Paulista, e agora devolvendo o amado e querido favor. Irmãos, que alegria estar com vocês. E nós estamos com o tema de hoje, quando o medo nos afasta de Deus. Eu convidei os irmãos para falar no BD Speed, 10 minutinhos, não é fácil. Vou tentar aqui também cumprir o desafio que me foi dado no tempo menor. O pastor gosta de falar muito, viu? E hoje eu quero tratar desse tema, quando o medo nos afasta de Deus. Você tem medo? Medo precisamos definir. Medo comum, medo que nos leva a cuidar e a salvar a nossa vida. Você tem medo de leão, medo de cobra, medo de bicho. Natural, certinho, problema nenhum com isso.
medo de altura, medo de ladrão, medo do assalto, certo? Então, isso é comum, isso é saudável, isso é natural. Porém, o que nós queremos falar nesse encontro é medo que nos afasta de Deus, problemas que nos afastam de Deus, e aí a Bíblia vem nos trazer algumas orientações, sempre dizendo, não é uma receita fechada, mas porque a Bíblia tem muitas coisas para nos dizer e nos ensinar, mas aqui vai um trecho da palavra de Deus junto com os irmãos. Peço para que abram o Evangelho de Lucas, capítulo 19, no texto onde Jesus conta uma parábola das 10 minas, daquele dinheiro que ele distribui um tanto para um homem, tanto para o outro, enquanto ele se afasta. Quando ele volta, ele pergunta o que fez com aquele dinheiro. Aí, vamos ao texto para ler detalhadamente. No caso, um homem, um rei, né? Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, verso 15, Lucas 19, 15, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Jesus esperava, o rei aqui esperava uma produtividade. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, aquela que ele pegou, aquela mesma, que eu guardei embrulhada em lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Muito bem. Este terceiro, ele teve medo de produzir, de investir um dinheiro, uma renda da qual o rei lhe colocou nas mãos. Investimento na área financeira não é minha especialidade, mas entendo um pouco. Causa risco, bolsa de valores, abrir uma empresa, seja qual for o tipo de investimento, você corre um risco bom de ganhar, de não ganhar, ficar empatado, ou até mesmo de perder, né? Há um risco financeiro. Aqui o rei falou, poderia até colocar no banco. E olha que interessante, colocar no banco pode ter risco. Risco de assalto, risco de falir o banco, risco de pegar fogo no banco, tudo é risco. Mas o rei aqui não está pedindo para que você não corra riscos. Ele está considerando os riscos da vida. E muitas pessoas têm medo de arriscar, medo de conhecer a Deus, medo de fazer parte de uma igreja. Isso nos afasta de Deus. Medo de fazer parte de ministérios, medo de aceitar o chamado de Deus para o ministério. Você já teve medo do que Deus pode fazer na tua vida em termos de ministério? E aí você fala, não quero, porque eu tenho medo de ter que sair de casa, medo de ir para o seminário, medo de tantas coisas. Medo da responsabilidade, eu creio que esta seja uma questão fundamental. Esta pessoa teve medo, e o que mais me chama a atenção, e nós podemos aprender com os outros homens, e diz ele que muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. Não, no verso 16, disse o Senhor, a tua mina rendeu 10, né? Veio o segundo, Senhor, a tua mina rendeu 5. Então, e terás autoridade. Nós na vida corremos risco sempre, né? Tem aí a nossa crise do Covid, sair de casa é um risco.
Tem uma irmã aqui de Tupi agora que sem sair de casa pegou Covid. Sem sair de casa pegou Covid. Saindo então, né? Risco até ficando em casa. E aí eu te pergunto, você tem medo de ter um encontro com Deus? Ter um encontro com Deus, de assumir responsabilidades com as coisas de Deus? Medos que nos afastam de Deus. Essa pessoa aqui, o terceiro homem desta parábola, não teve uma boa experiência. Ele teve medo de Deus. De que Deus? O Deus castigador, o Deus de mão pesada. Eu não sei qual que é a tua criação eclesiástica, a tua criação na igreja, mas minha mãe criou a gente com muito medo do pastor. Eu tinha os meus pastores que eu já tive na minha adolescência, porque a minha infância não estava na igreja, a partir da adolescência. Minha mãe dizia para mim: Leandrinho, cuidado, meu filho, vai fazer aí, você vai ver, viu? Eu te levar para a igreja, você vai ver, eu vou levar para o pastor te dar uma bronca, ele vai falar com você. Nossa, sofria de medo, você não sabe quanto. E era assim. Olha só o que Deus proporcionou na minha vida. Então, minha mãe me ensinou um medo. E voltando aqui à teoria do medo, medo normalmente, tirando aquele medo verdadeiro de razões para a defesa do corpo, para nos autodefender, o medo normalmente é coisa da nossa mente e que não tem fundo verídico. Por exemplo, tem gente que tem medo de barata. Isso é justificável? Não. Você já viu a barata comendo algum ser humano, jugular? A barata vai voar e vai te morder. Não. Posso ter nojo de barata. Ok. Então, nojo não é medo, é nojo. Beleza. Tem asco da barata. Beleza. Você tem asco da barata. Não é medo. Viu, meninada? Mulherada, não é medo, é asco, é nojo. Ok? Rato também. Rato não morde, não. Sei lá, né? Então, muitas coisas a gente tem medo. Medo de altura é aquele caso que eu falei na abertura. Sobrevivência. Isso é importante, ter um pouquinho de medo. Agora, a gente escuta também falar aí de homofobia, não sei o que lá, fobia. Fobia é a palavra grega, phobos, que quer dizer medo. Essa palavra homofobia hoje em dia eu acho que é usada errada, porque você não tem medo do homossexual. Talvez você tenha preconceito, não é fobia. Desculpa aí os mestres em língua portuguesa, eu tenho uma dificuldade com a formulação desta palavra aí, tá? Tem outras coisas que juntam aí, né? Tá lá. Então, temos que corrigir, não é fobia, não é medo, é talvez preconceito. Muito bem. Agora, quando nós temos medo da responsabilidade, medo de fazer a obra de Deus, isso é problema, isso é complicado. E aqui também nós vamos agora ver o que Deus espera de nós para vencermos medos que nos afastam dele. Medos de exercermos o chamado de Deus, medo da responsabilidade. Você conhece pessoas que não param em igreja, pula de igreja em igreja? Esse aí tem fobia de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus quer dar uma dura e quer falar, ele foge. Ela foge. Medo de Deus. Por quê? Não quer assumir compromissos de Deus. Medo de um relacionamento com Deus. Medo ou covardia, talvez. Vamos trocar a palavra. Mas tem pessoas que têm medo desse Deus punitivo. Tem muita gente que lê o Velho Testamento e não consegue interpretá-lo no Novo, no tempo da graça de Deus, de Cristo Jesus, o amor de Deus, e fica julgando a Bíblia pelo Velho Testamento, aquele Deus das guerras, das batalhas, e traz isso para si. Outra vez traz para si um medo de Deus
no que diz respeito à educação das igrejas, principalmente alguns anos atrás, com esse medo como a minha mãe me fazia, medo que não pode ver TV, medo que não pode jogar bola, que Deus vai te castigar, se você fizer isso vai pesar a mão de Deus. E a gente vê isso hoje até no Facebook aí, quantas você está vendo? O fulano fez isso, Deus castigou. Um Deus punitivo demais. Quero que você perca medo de Deus, quero que você tenha uma outra visão de Deus. Saibamos como? Aqui. Primeiro, leia o Salmo 91 para que você entenda quem é Deus. Quem é Deus na sua vida? Que tipo de Deus você conhece? Que tipo de Deus te apresentaram? Quem é o seu Deus? O Deus que a palavra nos ensina é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como diz Gênesis. Mas eu quero me usar agora o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O salmista confia em Deus, um Deus que protege, um Deus que é refúgio, que é proteção, um Deus que é guardador. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, olha aí, ó, cobrir-te-á com as suas asas. Vou pular porque o texto tem mais versos, tá? Verso 7, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingidos, né? Verso 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 11 e 12, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. É o texto que Jesus usou lá no deserto. Olha, eu estou fazendo um vídeo, estão querendo falar comigo aqui. Eu desliguei, rapaz. Mas, vamos lá. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide. Então, seja o leão ou a serpente, a áspide, a serpente, né, venenosa. Deus nos livra. Porque eu vou ter medo de um Deus que é criador, sustentador, libertador, salvador. Eu quero me jogar nos braços desse Deus que é Pai. Como Jesus nos ensinou na oração dominical, Pai nosso que estás nos céus. Quero te dizer, lança-te nos braços do Senhor. Como diz o Salmo 131, Salmo também de 131, o pastor tem gostado de estudar os Salmos. Me acompanhe nos cultos de quarta-feira aqui na IPI Tupi Paulista, pelo Face ou pelo YouTube, que eu estou estudando os Salmos, viu, gente? Está sendo uma série gostosa sobre Salmos. Deixa eu abrir aqui o 131, o verso de número 2, que diz o seguinte: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Uma criança desmamada no colo da sua mãe, assim é Deus para com a nossa alma, traz descanso. Eu quero dizer, essa criança, confia ou não na mãe? Essa criança que deita no colo de sua mãe, ela está com medo de que sua mãe abra os braços e ela caia? Ela está com medo do imposto? Essa criança desmamada, que acabou de mamar, desmamada não é que cresceu e parou de mamar, desmamada é que acabou de mamar e está no colo da mamãe. Essa criança tem medo do amanhã? Essa criança tem medo de confiar na própria mãe? Essa minha mãe é uma falsa, essa minha mãe quer bater no meu bumbum, essa minha mãe não vai me dar chupeta, será que a minha mãe amanhã vai me dar um tetê de novo? Fala assim, tetê. É complicado. Quero te desafiar, se entregar inteiramente aos braços do Pai, não tenha medo. O medo de servir e de buscar ao Senhor te distancia dele. Te distancia dele. Mas Deus chama para nós o conhecermos, como o Salmo 91. Conheça quem é esse Deus, Deus forte, Deus poderoso, Deus cuidador, Deus consolador. Aí nós vamos crer,
Já que conhecemos, eu creio, eu tomo posse dessa palavra. E depois eu vou descansar, como o Salmo 131, 2. Então eu descanso no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele, confia nele, e tudo mais ele fará, tudo ou mais. Então não é você que vai fazer nada, Deus fará tudo por você. E no final, eu quero dizer sobre o amor de Deus. Deus é quem te ama, Deus é amor. E o texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Que deu seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sacrificou o seu filho por amor a você. Tem alguém que faça tal feito por você? Só Deus. Amor incondicional, ilimitado, infinito. Amor sem nada em troca. Deus simplesmente te ama. Ele gosta e quer que você o ame por misericórdia e por amor a você. Porque se você não amar, você vai idolatrar outros ídolos e vai se entregar a Satanás. Então ele quer o seu amor, não porque ele precisa, mas porque essa é a melhor decisão que você tome. E quero então trazer aqui essa reflexão para os irmãos hoje, que é um grande problema e nós temos que resolver o medo de não conhecer a Deus. O problema quando a gente não conhece a Deus, quero me entender aqui o que eu escrevi, diz assim, não conhecer a Deus é um problema. E você, quando não conhece a Deus, você passa a ter medo dele, medo do desconhecido. Então, se você não conhece, você não crê, você não confia, você não ama e você não serve. Mas então nós queremos o contrário, que você faça neste dia. Conheça mais a Deus, através da leitura da palavra do Senhor. Aqui, palavra de Deus. Como está a sua leitura? Como está a sua devocional? Eu gosto do feijão com arroz da Bíblia de Deus, que é a Bíblia e oração. Bíblia e oração. Eu te desafio a ler a Bíblia e orar todos os dias. Bíblia e oração todos os dias. Se você lê, conhece e crê. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Você vai confiar nessa palavra, porque você vai ver que ela é viva e ela é verdadeira. E você vai então sentir o amor de Deus por você. E você agora vai praticar o amor. Para vencermos o medo, porque também o amor de Deus vem através da igreja. Você está frequentando a igreja, você que está vendo este vídeo, talvez não seja membro da IPI de Nantes, nem Tupi Paulista. Você que está longe dos caminhos de Deus por causa de vários medos, talvez até mesmo o medo de Deus. Por isso você fugiu. Talvez a igreja não te amou como deveria e ela não foi a expressão do amor de Deus na sua vida. Então, eu quero dizer, a igreja está para te amar. Se houve algum erro, essa não é essa a razão da igreja. Nós, igreja, devemos amar. Amar aquelas pessoas que estão com depressão e acolher para que elas sejam curadas. Abraçar, que o seu abraço seja o abraço de Cristo na vida de um irmão necessitado, de uma irmã depressiva. Abraçar, acolher, amar e não discriminar ou desprezar. Que você possa nesse dia sentir o amor de Deus e perder todo o medo. 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E é esse o papel da igreja de hoje. Amar, tirando as fobias, as mazelas, o pecado, o erro no meio do nosso povo. Conheça Deus, creia, lendo a Bíblia e orando, amando e tendo fé
né? E sentindo o amor de Deus e praticando este amor. Que você perca os seus medos e se lance nos braços do Pai sustentador, consolador, libertador, salvador e que te ama. Um beijo no coração. Gratidão, Reverendo Leandro, por trazer essa palavra maravilhosa para o nosso coração. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor que é infinito, esse amor que lança fora todo medo, que vem do trono de Deus o Pai, a consolação, o ânimo, a força, que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Nos despedimos, desejando a você uma semana abençoadíssima no nome santo de Jesus. E que sua semana seja uma semana sem medo. Deus te abençoe.